falando sobre Natal, eu queria te fazer uma pergunta. Qual que é a tua lembrança do Natal? O que o Natal te faz lembrar? Acredito que, todos vão responder o nascimento de Jesus. Mas agora, tirando a causa principal do Natal, agora pensando sobre o feriado do Natal mesmo, pensando sobre o 25 de dezembro, qual é a lembrança que o Natal te traz? O que o Natal te faz lembrar? Pensa agora aí. Talvez as tuas respostas vão ser baseadas em alguma coisa que tu viveu quando tu era criança. Talvez o Natal te faça pensar algo que quando tu era criança, despertou em ti uma lembrança, uma emoção, e aquilo caminha contigo até hoje. Vou dar um exemplo. Para mim, Natal me traz lembrança visita de parentes. Minha mãe não é daqui, então a nossa família, na época do Natal, sempre um tio ou uma tia vinha nos visitar no final do ano, porque era época de férias, mas no Natal, para visitar minha mãe e tal. Então a gente sempre ficava naquela expectativa o ano inteiro, assim, qual tio que vai vir para nos visitar? Qual tio, ou qual tia? Será que eles vão trazer presente? Qual primo que vai vir visitar? Qual é a tua lembrança do Natal? Talvez para ti o Natal possa trazer uma lembrança de decoração, né? A gente anda pelas ruas da cidade e acho que não tem uma cidade no país, talvez, que não coloque um enfeite de Natal na rua, né? Talvez a tua lembrança de Natal possa ser luzes. A cidade fica mais iluminada, a minha casa fica mais iluminada. Talvez possa ser presentes. No Natal eu sempre recebia presentes ou às vezes dou presentes, né? Então, presente é a minha lembrança do Natal. Pode ser? O Natal ele carrega esse combo de boas lembranças, esse combo de boas emoções, de boas sensações, porque sim, a melhor notícia veio no Natal. A melhor notícia que nós poderíamos ter é por causa do Natal. E eu quero ler um texto que está em Lucas 1. Lucas 1, versículos 26, e nós vamos ler alguns, né? Desse texto eu quero tirar 3 lembranças para ti hoje sobre o Natal. 3 lembranças, tem muitas, existem muitas, mas desse texto aqui eu quero tirar 3. Se hoje tu sair daqui com 3 lembranças do Natal fáceis, que eu vou te trazer aqui, a gente já caminhou o necessário. Diz assim, Lucas 1, 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a um certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Alegre-se, agraciada. Em outras palavras, alegre-se, abençoada, o Senhor está com você. E interessante que se tu for ler em outras versões da Bíblia, vai trazer a palavra saudações, agraciada. Mas eu fiquei nessa dúvida, né? Uns trazendo saudações, outros trazendo alegre-se. Eu fui ver a raiz da palavra, e a raiz da palavra é alegria. Alegria. E a mesma raiz da palavra para alegria nesse texto aqui, alegre-te, é usada para graça de Deus. Olha que profundo, né? O chairó, que está escrito aqui, vai na mesma raiz de charis, que é graça de Deus.
Então a primeira lembrança do Natal que eu quero te deixar hoje é: alegre-te, Jesus nasceu. Alegre-se, Jesus nasceu. Agora vocês entenderam porque que eu peguei o microfone pro primeiro depois da música do no céu, senti lá. Alegre-se, Jesus nasceu. Se tudo der errado, alegre-se, Jesus nasceu. Mas a gente está atrasado, era 8h30 o café, tu já chega naquele clima. Como a gente tem motivo para não estar alegre, né? Aí chega naquele clima meio azedo, porque chegou atrasado e... Eu estou falando por mim aqui mesmo, né? E daí depois tu olha assim, está acontecendo, o café está acontecendo, boas conversas, daqui a pouco tu está alegre. Aí tu pensa, cara, que motivo bobo para me perder a alegria. Que motivo bobo. Pelo que tu tem sido alegre? Pensa aí. Pelo que tu tem te alegrado? Pela saúde? Olha, essa semana eu posso dizer que eu devo me alegrar mais quando eu estou bem de saúde. Essa semana a gente sofreu bastante com a saúde. E a gente vê o valor quando a gente está passando pela dificuldade, né? Pelo que tu tem sido alegre? Pela tua família? Porque tem chegado ao final do ano bem, todos saudáveis. O que tem tirado a tua alegria? O Natal está aí, a mensagem do Natal está aí, dizendo: alegre-te, te alegra, Jesus nasceu. O texto continua dizendo que Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando o que poderia significar, né, aquela saudação. Mas o anjo disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Aqui está a segunda lembrança dessa manhã. Não tenha medo. O Natal vem trazendo essa lembrança, que nós não temos mais o que temer, nós não temos mais do que sentir medo. Aqui o povo estava esperando um Salvador com a mente pequena, pensando na salvação daquela opressão. Mas o Salvador veio para uma escravidão que era muito maior, para a escravidão do pecado. Então não temos o que temer, não temos do que ter medo. O Salvador veio, Jesus veio, e hoje nós não somos mais escravos do pecado. Então a primeira lembrança é, vamos falar junto, alegre-se. A segunda lembrança é, não tenha medo. Primeira lembrança, alegre-se. Segunda lembrança, não tenha medo. E o texto vai continuar dizendo: você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Terceira mensagem que o Natal traz é de uma promessa cumprida. A promessa que Deus fez ao povo que um Salvador viria foi cumprida. Veio. Ele veio. E como a gente pode olhar para a história de Deus e ver que quando Deus promete, Ele faz. Quando Deus promete, acontece. E nesse texto é o cumprimento de uma dessas promessas, mas o lançamento de uma outra. Percebeu? Que diz que Ele reinará para sempre e que o seu reino jamais terá fim. Agora tu me diz, qual é a chance de Deus ter cumprido uma promessa em Jesus de que a virgem ficaria grávida, de que o Salvador viria, e qual é a chance de Deus cumprir uma promessa como essa e dele não cumprir de que o reino dele será para sempre? Não existe. Com certeza a promessa de Deus vai se cumprir. Então, alegre-se,
Jesus nasceu, não tema, não tenha medo, Jesus nasceu e a promessa foi cumprida e outra lançada, Jesus nasceu. Feliz Natal. Outra coisa que aconteceu, bom, a promessa foi essa, né? Que Jesus ia nascer. E aí o anjo foi lá e falou com Maria, ó, alegra-te, independente do que está acontecendo, alegra-te, né? Depois ele foi lá e falou assim, ó, não temas, não tenha medo. E a gente se agarra nessa promessa, né? Não vamos ter medo, mas também há esse futuro, né? Ó, ele reinará, a promessa, a gente se apega a isso até hoje, nós estamos aqui até hoje. E essa tradição de esperar Jesus e de olhar para o Natal com alegria foi crescendo, foi tomando corpo, foi aumentando, até que a gente tem celebrações mundiais. Pelo menos o Ocidente todo para celebrar o Natal, não é verdade? O Ocidente todo para e no dia 25, no dia 24 já tem toda essa expectativa e as cidades vão sendo enfeitadas e luzes e tudo. E aí chega o momento do 24, pelo menos lá na minha família, o 24 é o momento da virada ali, que a gente tem aquela grande ceia, aquela celebração. E aí, talvez na tua casa também tenha uma árvore, por exemplo, na casa dos Espíndola ali, eu sei que eles me dão um pouquinho de inveja santa, assim, que eles têm um pinheirão, assim, de Natal, né? E aí tem os presentes embaixo. Ei, criançada, cadê as crianças aí? Dá um tchauzinho, criançada. Rola um barulho das crianças. Não, pô, as crianças estão meio envergonhadas. Agora eu vou falar uma coisa que as crianças com certeza vão se empolgar. Crianças, olhem para mim aqui. Ei, crianças, quem aqui está empolgado com os presentes? Aê, obrigado, filha. Nada, Jojo? E aí, Mateus, nada? Não, mas tu não está empolgada querendo saber quais vão ser os presentes? Tá, mas já tem algum presentinho na árvore ou o papai e a mamãe ainda guardaram? Já tem alguma coisa na árvore? Tem um. Quem aqui das crianças tem um presentinho na árvore guardada já? Como é que é? Que família? Alguma família já tem dois, Jojo? Legal. Alguma família é dessas que coloca as caixas embaixo da árvore? É aí assim? Como é que é lá com vocês? Já tem ou não? Vocês são de colocar os presentes ali? Como é que é lá, Rafa? Vocês colocam os presentinhos na árvore? A avó faz isso? Não, eu também. Eu vou lá na Oma, né? Na minha só tem brinquedo que já existe lá, né? Que faltou guardar. Mas eu também vou chegar agora lá, a gente vai almoçar lá nos meus pais agora. Vou chegar lá, eu tenho certeza que vai ter aquela árvore linda com os presentes. Gigantesca, cheio de presentes. Essa questão dos presentes mexe com todo mundo. Talvez a criança ela expressa isso desse jeito, né? E fica, e grita, e quer rasgar quando chega o momento ali, mas vamos falar a verdade, quem não gosta de ganhar um presentinho, né? Quando a gente recebe aquele presente... eu sei, eu também gosto. Puxa, é tão gostoso, recebi um presente hoje, inclusive. Obrigado, né? Então a gente vai recebendo presente, isso é tão gostoso de acontecer. E, gente, passado alguns dias que Jesus tinha nascido, algum tempo, chegaram alguns homens, vindo de muito longe, e eles trouxeram várias coisas junto com eles, alguns presentes. E eles chegaram lá para o rei Herodes e falaram, ei, ouvi dizer que aqui, nessa região de vocês aqui, nasceu um novo rei. Um novo rei nasceu aqui, eu quero ir lá e adorar esse rei, quero entregar presentes para eles. E aí, Herodes falou, não estou sabendo de nada, esse novo rei aí, não sei quem é. Não, vamos ver, talvez os estudiosos aqui do Antigo Testamento, essas pessoas que ficam envolvidas em aprender mais sobre Deus. Ótimo, maravilhoso. É o meu presente, fica aqui, não tenho presente agora, mas fica aqui com o pai. Essas pessoas que estudam a Bíblia, gastam tempo com Deus, talvez elas saibam sobre esse rei prometido, porque a esperança era essa, é o que o mano acabou de falar. Existia uma promessa, um rei vai resolver os problemas e tal. E aí esses homens que chegaram de muito longe, viagens de meses, anos até eu diria, chegaram lá e aí, cadê essa promessa? E aí, vamos olhar para o Antigo Testamento, alguns homens estudiosos, talvez, deixa eu até te falar, alguns pastores daquela época, alguns líderes religiosos daquela época, falaram, não, eu sei onde é que é.
O rei prometido? Eu sei exatamente. Está aqui a promessa, lá em Malaquias é tal, lá em Oséias é tal, lá em Isaías é tal, ele vai nascer em Belém, lá nessa cidade, a cidade do rei Davi, vai ser assim, assado e tal. Deram todo o itinerário, eles certinho, deram o mapa para chegar lá. Mas eles foram? Não. Eles deixaram esses homens irem sozinhos, disseram, apontaram o caminho, e ficaram lá, junto com o rei. Por outro lado, o rei, ele pensou assim, deixa eu ver se eu entendi bem, vocês estão falando que vai vir um outro rei? Ou seja, eu vou cair fora. Na verdade, não tem como ter dois reis. Se está vindo um outro rei, o rei vigente ali, chamado Herodes, já falou assim, eu estou com medo. E ele falou, capaz de eu sair daqui. E aí ele pensou, preciso dar um jeito de terminar, de perseguir, e talvez matar logo agora esse rei que é um bebezinho ainda. E aqui a gente pode ver duas posturas. Quando vem essa promessa, quando a gente fala sobre Jesus, quando a gente fala sobre os presentes e tudo isso, a gente tem duas promessas. Duas posturas. A primeira postura é essa dos estudiosos. E olha bem para mim aqui. Todos nós que estamos aqui, talvez se você está aqui pela primeira vez ou muitas vezes, há muitos anos, você já tem um contato com a Bíblia, com essas histórias que a gente tem contado há muito tempo. O Brasil, quem não sabe a história de Jesus? A gente canta Aline Barros, essa música, vem que está chegando o Natal, nas ruas, gente. Todo mundo conhece sobre Jesus, e esses homens conheciam também. Mas olha, saber sobre Jesus não é garantia de ir até Jesus. Esses dias agora, gente, só vai se falar nisso, só vai se falar sobre Jesus. Como esses homens do Oriente que chegaram lá, os magos, né, como a gente fala assim, chegaram lá e só se falava nisso. Cadê esse Jesus? Cadê esse rei? Cadê isso? E o burburinho na cidade, vai ser assim, assado, e agora os próximos dias a gente só vai falar sobre Jesus, mas isso não garante que você vá até Jesus. Que você pare o teu tempo e vá até Jesus. Tem tempo ainda, gente. Esses próximos dias, fecha o teu quarto, ou chama a tua família, ajoelha e procura Jesus. Obrigado, fala com Ele. Outra postura que é péssima é de ter medo de Jesus. Ter medo do que Ele pode transformar na tua vida, porque era isso que o Herodes estava pensando no fim das contas. Ele vai transformar toda a nossa realidade aqui, Ele vai transformar tudo. Isso é um problemão. E muitos, quando se deparam com Jesus, ficam com medo do que Ele pode mexer aqui dentro. Os reis do nosso coração que Ele pode destronar. As mudanças de hábito que talvez Ele vai fazer, porque Jesus é isso, só pode haver um rei. Agora a gente olha para os magos aqui do Oriente, para esses homens que foram lá, e a gente vê uma postura que é a terceira postura, que é de continuar firme em busca desse menino, em busca desse homem. E tudo bem, é para lá que Jesus está, é para lá que eu vou. E eles não chegaram de mãos vazias, eles tinham os presentes, que hoje, de maneira tão eufórica, a gente fica querendo trocar os presentes. Eles chegaram lá também com aquilo que eles tinham nas mãos. Ouro, incenso, mirra, se prepararam para aquilo e ofereceram aquilo para Jesus, o que foi muito útil, claro. No momento em que Jesus estava ali, aquilo caiu como uma luva para a família de Jesus, para Maria e José. Mas eles chegaram ali com algo a oferecer, porque eles reconheciam que diante deles estava alguém maior que eles. E essa é a nossa postura. Quando a gente pensar nos presentes daqui para frente, claro, eu queria que você pensasse de duas maneiras. Além da maneira alegre, né, de trocar presentes e ajudar e presentear e poder só dar um mimo às vezes para outra pessoa, né, saber alguma coisa que ela gosta. Mas lembra dessa história aqui, lembra dos presentes e pensa assim, primeiro, não chegue de mãos vazias. Às vezes o teu coração, o teu tempo, os seus afetos, é tudo que Jesus quer receber nessa hora. Ele, de fato, está de aniversário. Talvez não exatamente no dia 25, né? Mas não importa, a gente está aqui celebrando isso. Chegue com o teu coração oferecendo coisas para Jesus. Jesus, estou aqui está aqui minha família. Quero oferecer meu tempo, eu quero parar. Recebe aqui o meu canto. E cante para Ele a minha oração. Apresente coisas para Jesus, do fundo do teu coração. Mas saiba que o maior presente, no fim das contas, é Ele. Esse é o nosso maior presente. No Natal, a gente recebeu de Deus o maior presente que a humanidade poderia receber. Jesus veio em forma humana, o próprio Deus se fez homem, como um bebezinho, uma criança. Minha esposa está grávida. Um dia, Maria estava que nem ela, grávida ali,
e, né, perto de nascer, como a Suzy também está, com a barriga ali, e Jesus, o próprio Deus, estava ali dentro. Esse é o nosso maior presente, porque Jesus mudou a nossa história e mudou toda a história, e um dia Ele reinará. Amém? Falamos já sobre o anjo anunciando o nascimento de Jesus, Maria, também aos pastores, os magos vindo ao encontro do rei nascido. Mas isso tudo foi profetizado já há muito tempo. Texto de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Diz assim, Isaías 7,14 diz assim: por isso o Senhor mesmo dará um sinal a vocês. Eis que a virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. E o anjo disse isso no texto de Mateus, aparece essa fala dizendo que ele nasceria, e a instrução ali é dada para que ele seja chamado Jesus. E aí você pode pensar assim, por que ele será chamado Emanuel, mas depois o nome dele é Jesus? Diferente isso. Será que tem alguma contradição? Mas Jesus é o Salvador, significa Salvador. Jesus tem uma origem, esse nome Jesus é o mesmo nome de Josué, é o mesmo nome de alguns outros personagens da Bíblia que tem essa raiz que fala em salvação. E Jesus, ele vem num momento em que a gente precisa lembrar, quando Isaías escreve aquilo antes, Isaías está falando do momento em que Israel ainda tem a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela é a representação para o povo de Israel da presença de Deus. Não sei se está lembrado, mas em vários momentos nas batalhas, mandavam trazer a Arca. Teve um momento que isso aconteceu numa batalha com os filisteus levaram a Arca embora, roubaram a Arca do povo de Israel. Israel ficou desesperado, porque Deus não está mais conosco. Então o povo de Israel tinha a Arca da Aliança, que era a presença de Deus ali. Lá em Êxodo 25, Deus manda construir a Arca e diz: eu estarei ali com vocês, sobre a tampa da Arca, entre os querubins. Então isso era muito especial para eles. Mas a Arca ainda estava lá. Por que Isaías diz que ele seria Deus conosco? Se a Arca está conosco, Deus está conosco. Só que mais tarde, no momento da invasão dos babilônicos, a Arca desaparece. Mais tarde, depois do tempo de Isaías já, a Arca desaparece. Isaías já escrevendo algo para um momento em que o povo nem saberia, mas a Arca não estava mais lá. Significa, será que Deus os abandonou? Deus abandonou o povo de Israel? E no exílio babilônico eles não tinham a Arca. Depois eles não tinham a Arca. E essa promessa do libertador, do Salvador, ela sempre estava muito presente, porque Israel constantemente estava dominado pelos babilônicos, pelos sírios, depois em várias revoltas, depois ainda no tempo de Jesus já pelos romanos. Israel estava dominado e pensava num Salvador, mas talvez tinha esquecido o componente aqui, que também aparece em Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Um menino que será um maravilhoso conselheiro, um Deus poderoso, um Pai Eterno e um Príncipe da Paz. Está falando de alguém que não é só humano, não. Está falando do próprio Deus. Deus conosco. Emanuel significa Deus conosco. Quando Jesus vem, ele, para um momento temporal ali, daquela situação, ele é sim Jesus, Salvador. O povo talvez olhava: olha, veio nosso Salvador, vai nos salvar dos nossos adversários, dos nossos opressores. Mas não só isso, Martin falou aqui, Jesus veio nos salvar do problema do pecado, dos nossos pecados, das nossas transgressões, e ser de fato Deus conosco. João capítulo 1 vai falar que o Verbo encarnou, se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus encarnou, o Deus Filho encarnou, esteve entre nós. Mas não só Ele esteve entre nós, não foi só Deus conosco enquanto Ele esteve aqui, não. Porque Jesus morreu, a história nós sabemos, e ressuscitou, e Ele ascendeu aos céus.
Mas ele disse, naquele momento, ele disse que ele não nos deixaria sós. Ele disse: eu enviarei outro Consolador. E esse Consolador, o Espírito Santo, nós sabemos disso, veio aqui estar conosco. Jesus disse que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. O Espírito Santo cumpre a presença de Jesus aqui entre nós. E o Espírito Santo, em alguns textos da Bíblia, como Atos 16, 7, Filipenses 1, 19, é chamado de Espírito de Jesus Cristo. E em 1 Pedro 11 é chamado de Espírito de Cristo. Veja, Cristo continua entre nós. Ele habita em nós, naqueles que abrem o seu coração, que o recebem como Senhor e Salvador. Ele habita conosco, Ele é Deus conosco, hoje. Mas Ele não é só Deus conosco hoje assim, Ele será também. Ele foi Deus conosco, quando esteve aqui entre nós na terra em carne. Ele é Deus conosco hoje, quando está nos nossos corações, habitando pelo Espírito Santo e se movendo entre nós. E Ele será Deus conosco também quando Ele voltar. Porque Ele voltará, e Ele disse isso. E nós cremos, nós falamos sobre isso na semana passada aqui. Jesus é sim Deus conosco. Esteve conosco, está conosco e estará conosco. Você crê nisso? Podemos viver esse tempo de Natal sabendo que aquele menino, ele não era um simples menino, um simples bebê, um simples homem, mas era o próprio Deus, que se fez carne, passou por tudo que nós passamos, mas sem pecado, com uma razão, um propósito, de morrer na cruz, nos salvar dos nossos pecados, ser Jesus o Salvador mesmo, mas se fazer o Deus conosco, naquele tempo, hoje e sempre. Amém? Você crê nisso? Vamos celebrar o Natal nessa perspectiva. Deus conosco, está conosco, vive entre nós. E nós um dia estaremos com Ele, Ele estará conosco, mas nós estaremos com Ele. E esse banquete aqui, que foi só uma amostra, esse café da manhã, nós vamos celebrar lá, naquele dia, quando encontrarmos nosso Salvador. Amém? Amém.